Olá, eu sou o Fernando. Seja bem-vindo ao seu novo boletim de investimentos. Você notou que ele está um pouco diferente? Nesse novo formato, primeiro você vai conferir sempre um conteúdo relacionado à educação financeira. Nosso objetivo é ajudá-lo a entender melhor sobre investimentos e como esses aspectos apresentados impactam na sua rentabilidade dentro dos planos com a visão prévia. Logo em seguida, como de costume, você acompanhará a rentabilidade e as informações do cenário econômico. Então, vamos lá! Neste primeiro episódio, vou abordar um pouco sobre risco e retorno e dar uma visão de como eles são trabalhados para analisar os seus investimentos. Quando investimos, queremos o máximo de retorno com o menor risco, correto? Esse é um objetivo muito comum, porém a sua aplicação não é assim tão óbvia. Vamos falar primeiro sobre retorno. Para obter um retorno, é necessário identificar a diferença entre o que você tem hoje frente ao quanto investiu. Depois, é preciso dividir essa diferença pelo valor inicialmente investido e multiplicar o valor encontrado por 100. Sabe como a gente chama esse cálculo? Chamamos de retorno absoluto nominal, que é o quanto o seu investimento rendeu. Temos também o retorno absoluto real, quando descontamos a inflação, e o retorno relativo, que é obtido quando comparamos o retorno absoluto ao índice de referência como o Ibovespa ou o IMAB5. Uma variável muito importante que entra nas equações de retorno é a variável tempo. Olhar o retorno no curto prazo tem um significado diferente de olhar o retorno no médio ou longo prazo. E mais do que analisar os retornos em janelas de tempo diferentes, é preciso compreender o contexto do período analisado. Vamos aproveitar uma máxima do mercado financeiro para ajudar você a entender isso. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ou seja, uma decisão de investimento considerando o passado sem entendê-lo é frágil. Para dar consistência à decisão, é preciso entender o contexto do recorte de tempo analisado, focando nas variáveis que mais influenciam o ativo em questão. Ao fazer esse nível de análise, o investidor pode ganhar uma capacidade importante, a capacidade de projetar o comportamento do ativo. É nesse momento que ele passa a conseguir decidir considerando o futuro, e é no futuro que está o potencial de ganhos. Falamos até o momento sobre retorno, mas e o risco? Vamos olhar um exemplo. Podemos dizer que o ativo A é menos arriscado do que o ativo B, já que no segundo caso o retorno foi negativo, correto? Não, não é tão simples assim. Na realidade, ambos os ativos têm o mesmo risco sob a ótica da volatilidade. Quando falamos de risco medindo por volatilidade, significa quanto ele variou em um determinado período em relação ao seu retorno médio, independentemente da direção da variação. Uma alta volatilidade indica que os retornos, tanto para baixo quanto para cima, apresentam uma intensidade maior e por isso é considerado mais arriscado. Além da volatilidade, podemos considerar o risco observando a relação entre a quantidade de retornos positivos e negativos em um período. Por exemplo, quanto maior o número de dias no qual o retorno ficou no campo positivo em um determinado período, o investimento é considerado menos arriscado. Mas note, não falamos sobre o tamanho dos retornos, isto é, os retornos de um investimento podem nunca ter ficado no campo negativo. Porém, no acumulado do período analisado, o rendimento pode ter sido menor do que o de outro investimento, no qual os retornos permaneceram 50% dos dias analisados no campo negativo. Como colocar tudo isso em prática aqui na visão prévia? Na visão prévia são disponibilizados 5 perfis de investimentos, cada qual com o seu risco e seu potencial de retorno. Entender a composição de cada perfil sob a ótica de risco e retorno é extremamente importante para o participante tomar a sua decisão de investimento, observando sempre quanto de risco está disposto a tomar frente ao potencial de retorno que o investimento pode gerar. E então, gostou do conteúdo? Aproveite para encaminhar, comentar e curtir. Fique de olho no nosso próximo boletim. Vamos falar sobre renda fixa, imperdível para você consolidar tudo o que aprendeu hoje.
Fique agora com as informações de rentabilidade da Visãoprev e o cenário econômico no Brasil e no mundo. Olá, eu sou o Neto e agora vou apresentar a rentabilidade dos perfis de investimentos da Visãoprev. Sobre a rentabilidade de cada perfil de investimentos, o superconservador obteve resultado no mês de janeiro de 0,74%. O retorno do conservador foi de 0,25%. Já no perfil moderado, a rentabilidade foi de 1,05%, enquanto o agressivo apresentou retorno de 1,39%. O agressivo renda fixa a longo prazo obteve retorno de menos 1,06% no mês. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 60 meses, é só acessar a página do boletim. No seu e-mail, você também recebe a rentabilidade obtida. Agora vamos falar um pouco sobre como os cenários nacional e internacional refletiram nos seus investimentos. No cenário nacional, a dinâmica inflacionária negativa e as incertezas fiscais desfavoreceram o desempenho dos títulos públicos, que têm em sua composição uma componente pré-fixada como as NTN-Bs. O índice IMAB da Ambima, que consolida o desempenho dos títulos públicos indexados à inflação, apresentou retorno de menos 0,73% em janeiro. No sentido oposto, o Ibovespa apresentou valorização de 6,98% em janeiro, com os investidores estrangeiros voltando a investir em empresas brasileiras como as do segmento de commodities e mercado financeiro. O valor líquido trazido pelos estrangeiros à Bolsa Brasileira foi de 32,5 bilhões de reais. No cenário internacional, as incertezas sobre o nível de aperto monetário global, devido à inflação que tem se mostrado mais persistente do que o previsto, continuaram influenciando na precificação dos ativos. Esse cenário é potencializado pelas incertezas ainda presentes quanto aos possíveis impactos que a Ômicron pode causar na cadeia global de produção e, consequentemente, na piora da inflação, além da ameaça de invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma retirada mais ampla de liquidez e aumento dos juros cria maior aversão aos ativos de maior risco. Com isso, o S&P 500 e o Nasdaq apresentaram quedas de 5,3% e 8,9%, respectivamente. É isso. Ficamos por aqui e até o próximo boletim.